Olá, bem-vindos ao Laser Podcast. Meu nome é Daiane Thaís Menegusso e o tema de hoje é: qual a importância da odontologia no tratamento médico e oncológico? Essa é a parte 1 de 4 podcasts relacionados e que serão postados na sequência. A saúde bucal interfere diretamente na saúde do corpo e pode influenciar de forma direta o tratamento oncológico. É muito comum, até por uma questão cultural, os pacientes priorizarem a saúde do corpo em relação à saúde bucal. A boca é tida como um local secundário e, de certa forma, íntimo, e o cuidado com a higiene está diretamente relacionada às condições de saneamento, alimentação, moradia, educação, renda, acesso aos serviços de saúde e cultural. Dependendo da idade do seu paciente, a saúde bucal é entendida de forma diferente. Mas o que é preciso ser dito, reforçado e educado na população em geral é que a saúde bucal está intimamente relacionada com a saúde do corpo. E essa mudança cultural de que a boca faz parte do todo também deve ser proposta aos colegas profissionais de saúde. Até porque é somente em alguns países, como no Brasil, que a boca não faz parte da medicina. Na nossa boca existem milhares de bactérias e estas vivem num ambiente perfeito. A cada alimentação ficam retidos entre os dentes restos alimentares que são nutrientes perfeitos para a proliferação bacteriana. Os produtos gerados pelo metabolismo das bactérias são compostos ácidos que desmineralizam os dentes, causando verdadeiros buracos repletos de bactérias e resíduos alimentares que agora, dentro de uma cavidade, ficam ainda mais difíceis de serem removidos. E sem falar nas gengivas, que também sofrem por infecção e levam à degeneração das fibras de sustentação dos dentes e, consequente, perda dentária. A cárie e a doença periodontal da gengiva podem ocorrer se a higiene bucal não acontecer ou acontecer de forma precária. Ao mesmo tempo, a higiene bucal é suficiente para prevenir esses problemas se realizada 3 vezes ao dia com escova e fio dental. E sim, o fio dental é fundamental, pois remove resíduos que a escova não tira. Escovar apenas os dentes sem o fio dental é como tomar um banho e não lavar uma parte do corpo. Fica incompleto. Mas vamos lá. Até aqui todos sabemos da importância da higiene bucal. Papo de dentista, né? Mas o que precisamos saber é que os dentes são nutridos por vasos sanguíneos e estes se conectam com todo o corpo. Uma bactéria que chega até a polpa dental ou áreas de mucosa lesionada, onde tem acesso aos vasos sanguíneos, ela cai imediatamente na circulação e pode viajar até outros locais do nosso corpo. Você já ouviu falar em endocardite bacteriana? A endocardite bacteriana ocorre quando micro-organismos de outras partes do corpo circulam pelo sangue e se anexam a áreas danificadas do coração. Pessoas com válvulas cardíacas danificadas ou artificiais ou outros problemas cardíacos correm mais risco. É importantíssimo a inclusão do dentista no preparo do paciente antes, por exemplo, de uma cirurgia cardíaca. Da mesma forma, a cobertura antibiótica prévia a uma cirurgia de implantes nestes pacientes cardiopatas. E além dos cardíacos, diabéticos, transplantados renais, pacientes idosos, pacientes com doenças autoimunes e os pacientes oncológicos devem estar atentos à influência que as inflamações e infecções bucais
geram no seu tratamento e na evolução da doença. Pneumonias também podem ter origem de bactérias bucais e principalmente pacientes que precisam ser entubados. Se a condição bucal estiver ruim, o ato de entubar leva essas bactérias mais facilmente aos pulmões e, diante de uma baixa imunológica, isso pode ser fatal. Deveria ser lei ir ao dentista como parte do pré-operatório de qualquer cirurgia. E aí vai muitas outras relações, bacteremias causadas em cirurgias de colocação de implantes maxilares, onde ocorre comunicação sinusal, partos prematuros causados por mediadores inflamatórios oriundos de infecções bucais, doenças periodontais que agravam os quadros de artrites por aumentar as toxinas inflamatórias e ainda quantos casos de pacientes na UTI com febre, ou seja, com foco infeccioso, onde a boca, sendo a origem, nem foi sequer avaliada. Olha aí a grande importância da odontologia hospitalar. Mas vamos voltar aos pacientes oncológicos e, de forma rápida, para exemplificar, vamos dividir em 3 grupos. O primeiro grupo é os pacientes que realizam quimioterapia, cuja imunidade é afetada pela medicação. Então, esses pacientes, se tiverem alguma infecção bucal, esta pode desencadear uma infecção generalizada, desencadeando, então, uma septicemia. O primeiro grupo é o grupo que realiza quimioterapia, cuja imunidade é afetada pela medicação. Então, esse paciente, se tiver alguma infecção bucal, esta pode desencadear uma septicemia, que é uma infecção generalizada. O segundo grupo é o grupo dos pacientes que fazem radioterapia em região de cabeça e pescoço. Se o paciente tiver um foco infeccioso em boca, após a radioterapia, ele poderá desenvolver uma cárie de radiação ou até uma osteonecrose, que é uma necrose óssea que poderá ser irreversível e progressiva. E depois da radioterapia, este paciente nunca mais poderá realizar nenhuma intervenção óssea, como implantes ou extrações. Daí a necessidade de se fazer tudo o que for importante previamente à radioterapia. E o terceiro grupo é o grupo dos pacientes transplantados de medula óssea, que são os mais gravemente afetados se houverem infecções bucais. Como nesses pacientes o sistema imunológico é zerado e uma pequena infecção poderá ser fatal, neste grupo, a atuação da odontologia hospitalar e também dos dentistas laser terapeutas é crucial. Nesses pacientes, a mucosite oral, que são lesões de mucosa, acontece em quase que 100% dos casos, devido às altas doses de quimioterapia utilizadas. E nesses casos, além de ter algum processo infeccioso em dentes, se a mucosite acontecer, não for evitada pelo laser, será mais uma porta de entrada de infecção. E é por isso, então, e também para prevenir e tratar outros efeitos colaterais decorrentes do tratamento oncológico, que o dentista deve fazer parte da equipe multidisciplinar oncológica, bem como de todas as áreas médicas. E podem verificar, nas equipes médicas mais competentes, o dentista já está presente. Bom, então, bora lá cuidar da boca em prol da saúde integral. Um grande abraço, cheio de luz, e até o próximo podcast.